Então, começando a gravação, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de segunda-feira, 31 de julho de 2023, e vamos, então, para a aula de português. Pessoal, para a aula de português, nós vamos começar com o seguinte. Vocês vão olhar aqui, procura da poesia. Eu já passei para vocês, né, uma interpretação de texto na aula passada. E nós vamos começar aqui com algo bem interessante, que é... Deixa eu só espelhar a tela para vocês, janela. Hoje parece que está tudo meio preguiçoso hoje, né? Foi. Sujeito e predicado, tá? Sujeito e predicado. Um conteúdo muito importante para a prova, um conteúdo de extrema importância, porque as bancas de concurso adoram sujeito e predicado, e é algo, pessoal, que não é difícil, tá? Ah, Jefferson, mas é muita coisa. Aparenta ser muita coisa, mas no momento que vocês conseguirem entender algumas nuances do assunto, vocês vão observar que isso fica extremamente fácil, tá bom? Não é um assunto difícil, tá? Eu vou tentar deixar ele mais fácil ainda, tá? Mas vocês vão ver que dá para entender e dá para fazer questões relacionadas a sujeito e predicado. Então, para começar, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos que o sujeito e o predicado, eles são dois termos essenciais da oração. Ou seja, toda oração, pessoal, oração, entenda-se frase, ela vai ter um sujeito, ela vai ter um predicado, pelo menos. Nem todas as frases têm sujeito. Okay? Isso é muito importante da gente entender, que nem todas as frases possuem sujeito. Porém, todas as frases possuem predicado. Tá? Então, já façam essa anotação. Sujeito, tá? Não tem em todas. O predicado, por sua vez, tem em todas. Então, pode existir, de eu ter numa frase apenas predicado? Pode existir, tá bom? Pode existir essa possibilidade de ter apenas predicado. Pode existir eu ter apenas sujeito? Não, tá? Não tem como eu ter numa frase apenas sujeito. Mas tem como eu ter numa frase apenas predicado, ok? Então, o sujeito é o elemento que executa ou sofre a ação do verbo. Isso aqui, pessoal, é de extrema importância que vocês guardem. Quem é o sujeito? O sujeito é o elemento que executa e ou sofre a ação do verbo. E aqui, vamos para o primeiro detalhe. Professor, o sujeito, ele executa ou sofre a ação do verbo? Não. O sujeito é aquele que executa e ou sofre a ação do verbo. Qual que é a diferença? Por que ele não é o elemento que executa a ação do verbo ou que sofre a ação do verbo? Porque existem frases, guardem bem, pessoal, existem frases em que o sujeito, ele executa o verbo e, ao mesmo tempo, sofre a ação do verbo. Nós vamos ver esse tipo de sujeito daqui a pouco, tá? Então, guardem isso. Se a questão da prova trouxer assim, o sujeito é o elemento que executa ou sofre a ação do verbo. Tá certo ou errado? Tá errado. Porque não é um ou outro. Porque quando eu coloco ou, eu estou dando uma escolha. Ou você executa, ou você sofre. É um dos dois. Só que não é isso. Porque existem frases bem específicas, que nós vamos ver daqui a pouco, em que o sujeito, ele executa
o verbo e, ao mesmo tempo, sofre a ação do verbo, tá bom? Ah, professor, mas das opções que a banca apresentou para nós, a única que fica próximo disso é essa. O sujeito é aquele que executa ou sofre a ação do verbo. Aí vocês marcam essa como correta. Porém, se tiver alguma opção dizendo que o sujeito executa, que ele pode executar e ao mesmo tempo sofrer a ação do verbo, essa está correta. Ok? Então, nós vamos ter frases, pessoal. Nós vamos ter orações em que o sujeito executa o verbo, vamos ter orações em que o sujeito sofre a ação do verbo, e vamos ter orações em que o sujeito ele só executa e sofre a ação do verbo ao mesmo tempo, ok? Lembrando que o verbo sempre vai ser uma ação, ok? Já o predicado, pessoal, o predicado ele corresponde ao próprio enunciado feito, tá bom? Olha só. Então, no momento que a gente identifica o sujeito, né, como que vocês vão ler a frase? Vão ler a frase da seguinte forma. Vocês vão ler a frase e, primeiro de tudo, vão identificar o verbo. O verbo, isso, identificar o verbo. Depois que vocês identificarem o verbo da frase, vocês vão identificar quem executa ou quem está sofrendo a ação do verbo. Encontrou o verbo, encontrou quem executa ou sofre a ação do verbo, este ser é o sujeito. O restante da frase nós vamos chamar de predicado. Ok? Então, a ordem é essa, tá? Vamos pegar aqui, vou até anotar para vocês, né? Então, primeiro, qual que vai ser a primeira parte? Vou encontrar o verbo. Segundo, ver quem executa ou sofre a ação do verbo. Esse será o sujeito. E o que sobrar, nós vamos chamar de predicado. Ok? Pessoal, tá travando tá travando para vocês alguma coisa? Tá tendo algum atraso, alguma coisa do tipo? Para mim tá normal. Tá bom, obrigado. Tá normal também? Ah, então tá bom, obrigado. É porque eu tô notando a máquina um pouco lenta aqui, mas se para vocês tá normal, então tá show de bola. Então, continuando. Pessoal, hoje, como nós temos muito poucos alunos, então, se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Podem deixar aqui, porque hoje está bem mais tranquilo, tá? Então, se alguma coisa não ficar muito bem explicada, se vocês ficarem um pouco com dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Bom, o predicado, então, ele corresponde ao próprio enunciado feito, composto de o que tem no predicado. O predicado, ele vai ter o verbo, tá? Ele vai ter um objeto, e ele vai ter complementos, tá bom? Por que que o verbo, o predicado, ele pode ser composto apenas de verbo? Pode. Pode ser apenas por verbo. Um exemplo. Choveu. Quem que é o sujeito da frase? Não tem. Ah, professor, é a chuva. Não, a chuva não é o sujeito da frase. Tá? Qual que é o sujeito da frase? Choveu. Não tem sujeito. Tenho complementos? Tenho objeto? Não. Eu só tenho o quê? O verbo. Ou seja, qual que é o sujeito da frase? Nenhum. Qual que é o predicado? Choveu. Então, eu vou ter frases que vão ter apenas o verbo, vão ter verbo objeto, vão ter verbo complemento, ok? Mas lembre bem, sempre tem que ter um verbo, ok? A oração tem que ter um verbo, tá? E aí, identificando o sujeito, tudo que sobra é predicado. Verbo, objeto, complemento, tudo isso nós vamos chamar de
predicado. Então, vamos a um pequeno resumo aqui. Primeiro, o sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Algumas orações não apresentam sujeito, mas seguem apresentando predicado. Onde que eu vou ter isso? Nas orações sem sujeito. Ou seja, nas orações sem sujeitos, eu vou ter apenas predicado. O sujeito é o elemento que? O sujeito é o elemento que executa ou sofre ação do verbo. Ok? Isso é muito importante. E o predicado é formado pelo restante da frase, né? O verbo, objeto, complementos, que estão relacionados com o sujeito quando ele existe na oração. Pode ter um predicado que não se relaciona com o sujeito? Pode. Quando? Quando a oração é sem sujeito. Porque se a oração não tem sujeito, automaticamente o meu predicado ele não tem relação com o sujeito, porque eu não tenho sujeito. Porém, quando eu tiver sujeito na frase, quando eu tiver um sujeito na frase, o predicado vai se relacionar com o sujeito, tá bom? O sujeito pode ser classificado com isso aqui que é de extrema importância, que a gente vai começar a debater aqui, mas vocês precisam ter em mente isso aqui, tá? Isso aqui vou calcular para vocês 60% de questão de concurso público. 60% de questão de concurso público. O que é 60% de questão de concurso público? A classificação do sujeito. Então, o sujeito, ele pode ser classificado como sujeito simples, sujeito composto, sujeito expresso, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito agente, sujeito paciente e sujeito agente e paciente. Tem que decorar, professor? É bom que aprenda, mas se só funcionar na base de decora, tá bom, tá? Então vamos lá. Só na decoreba tá de boa. Tipos de sujeito: simples, composto, expresso, oculto, indeterminado, agente, paciente e agente paciente. Tá? Ah, professor, mas já tem agente paciente. Sim, tem o sujeito paciente e tem o sujeito agente. E tem o sujeito que é agente e paciente ao mesmo tempo, que é aquele caso do sujeito que executa o verbo e ao mesmo tempo sofre a ação do verbo. Nós vamos chamar ele de sujeito agente paciente. Então nós temos simples, composto, expresso, oculto, indeterminado, agente paciente e agente paciente. 8 classificações de sujeito, ok? Por sua vez, o predicado, nós temos o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. O predicado é bem mais tranquilo, né? Enquanto o sujeito nós temos 8, né? Então nós temos 8 aqui sujeitos. O predicado eu vou ter apenas 3 tipos de predicado. Bom, vamos lá. O que é o sujeito? O que é o sujeito? O sujeito é um dos termos essenciais da oração, ou seja, um dos termos essenciais da frase, sendo que, como vocês já sabem, é a pessoa que realiza ou sofre a ação expressa pelo verbo. E aí, vocês precisam identificar uma coisa, que aí eu já expliquei mais ou menos para vocês na aula de sábado, que é que nós temos o sujeito, e além do sujeito, nós temos o núcleo do sujeito. Okay? Os dois são a mesma coisa? Não. Se confundem? Talvez. Tá? Mas vamos lá. O núcleo do sujeito, ele é formado por um substantivo. É formado por um pronome. Ou por uma palavra ou expressão substantivada. Além do núcleo do sujeito, o sujeito de um enunciado ele apresenta palavras secundárias, como artigos, adjetivos e pronomes. Tá? Então é o seguinte, pessoal, vamos pegar aqui, ó, esta frase aqui. O meu cachorro peludo gosta de passear. Vamos então fazer um exercício aqui. O meu cachorro peludo gosta de passear.
qual que é o verbo da frase? Qual é o verbo da frase? Passear. Existe outro verbo na frase? Gosta. Qual dos verbos eu vou levar em consideração para identificar o sujeito? Aquele que possui uma relação extremamente direta com o meu sujeito. Ou seja, vamos lá. Vamos tirar o meu cachorro peludo de passear. Ou seja, se eu tirar o verbo gostar, eu perco o sentido da frase. Agora, se eu tirar o passear, o meu cachorro peludo gosta de. A frase ficou sem sentido? Não tanto. Não tanto. Porque eu sei que ele gosta de alguma coisa. Né? Mas não ficou uma frase tão sem sentido assim. Agora, o meu cachorro peludo de passear é uma frase totalmente sem sentido. Então, o verbo principal aqui é gosta. Então, o que é o meu sujeito aqui dessa frase? Alguém consegue me falar qual que é o sujeito da frase? Já que nós identificamos que o gosta, né, do verbo gostar é o verbo principal. Aí que vem o chablau, pessoal. Qual que é o negócio? Meu cachorro não é o sujeito. O sujeito aqui é o meu cachorro peludo, tá? O sujeito, ele é composto por palavras secundárias, artigos, adjetivos, pronomes e etc. Então, eu tenho um adjetivo do meu cachorro. Qual que é o adjetivo do meu cachorro? É peludo. Uma qualidade do meu cachorro. Meu cachorro é peludo. Então, o meu cachorro peludo é o sujeito. Tem que pegar tudo isso. Tudo antes do verbo vira sujeito. Tudo antes do verbo é sujeito. Tá? Então, o meu cachorro peludo. Tudo antes do verbo é sujeito. Tá? Tudo que acompanha o meu sujeito. Tudo que dá característica. Tudo que dá vida para o meu sujeito entra como sujeito junto. Tá bom? Então, aqui no caso seria meu cachorro peludo. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Cachorro. Isso. O núcleo do sujeito é cachorro. Tá? Então, o meu cachorro peludo gosta de passear, eu tenho o gostar, que é o verbo principal. Tudo que tem antes do verbo, então, vai ser o meu sujeito, o meu cachorro peludo. Lembre-se bem, pessoal. O sujeito, ele é composto pelo elemento principal, pelos artigos, pelos adjetivos e por palavras secundárias, por pronomes. Tudo isso entra como sujeito. Tá? O núcleo do sujeito é formado por um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada, perdão. No caso, é cachorro. Tá? Ou seja, é o principal do sujeito. Então, aqui o trabalho é assim, tá? A gente identifica primeiro o verbo, tudo que está antes dele nós vamos chamar de sujeito, e dentro desse sujeito nós vamos identificar a peça central. Quem que é aquele elemento que sem ele não tem frase? Ou melhor, sem ele não tem execução de verbo. Tá? Que no caso aqui é o cachorro. Tá? Daí a gente elimina tudo, né? O meu peludo, né? E deixa só o cachorro. Esse enunciado, então, o sujeito de oração é o meu cachorro peludo, com o núcleo sendo apenas cachorro. A base do sujeito, o termo mais importante. Né? Então,
A base do sujeito é o que eu vou chamar de núcleo. E o sujeito do verbo é gostar. Né? Tipos de sujeito. Então, nós vamos começar, então, com os tipos de sujeito, para vocês entenderem que é algo extremamente tranquilo. O primeiro sujeito que nós vamos ter é o chamado sujeito simples. E como o próprio nome diz, é bem simples de entender. É aquele que apresenta apenas um núcleo. Tá? Agora, pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar dentro do sujeito sempre com núcleos. Tá? Por isso que é importante entender bem o que é núcleo de sujeito, porque é o núcleo que vai determinar o tipo de sujeito que eu tenho. Tá? Não é o sujeito da frase toda, né? Não é a frase toda que vai identificar, que vai fazer com que eu identifique o tipo do sujeito. O tipo do sujeito, ele vai ser identificado a partir do núcleo. Então, vocês precisam entender bem o que é o núcleo, como que eu identifico o núcleo do sujeito, para poder, então, determinar se o meu sujeito é simples, se ele é composto, se ele é agente paciente, se ele é oculto, se ele é expresso, e por aí vai, tá bom? Aqui, pessoal, no caso, o meu cachorro come bem, qual que é o núcleo do sujeito? Alguém consegue me dizer? O núcleo do sujeito é cachorro. Exatamente. Cachorro. O verbo, opa. Ah, tá aqui. Então, cachorro é o meu núcleo. Come é o verbo. Né? Ou seja, quem executa a ação aqui do verbo? Quem executa a ação no verbo é o cachorro. Então, qual que é o sujeito da frase? O meu cachorro. Qual que é o núcleo? Foi que vocês acertaram aí. Cachorro. Ou seja, quantos núcleos eu tenho aqui nessa frase? Um núcleo. Por isso, ele é um sujeito simples. Agora, vamos lá para o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Na frase, o meu cachorro e meu gato comem bem, qual que é o sujeito, qual que é o sujeito da frase? O meu cachorro e meu gato comem bem. Qual que é o sujeito da frase? Isso aí, o sujeito da frase é o meu cachorro e meu gato. Qual que é o núcleo do sujeito? Meu cachorro e meu gato. Isso. E o núcleo do sujeito? Cachorro. Isso. Cachorro e gato são os núcleos do sujeito. Tá? Porque eu tenho. Quem come bem? O cachorro e o gato. Ou seja, agora eu tenho dois núcleos. São duas pessoas que executam o verbo. Então eu tenho dois núcleos. Eu tendo dois núcleos, eu tenho o chamado sujeito composto, que aí eu gosto de fazer aquela piada ruim, piada de pessoa já quase que alcoolizada em aniversário, que é o sujeito composto e o sujeito sem posto, né? Piada típica do tiozão do pavê, essa aqui, né? Então vamos lá. O próximo que nós temos é o sujeito expresso. Sujeito expresso. O sujeito expresso ele aparece de modo explícito no enunciado. Como que eu identifico um sujeito expresso? Simples, pessoal. O sujeito expresso vai ser bem tranquilo. São as pessoas, entendeu? São as pessoas lá que nós temos. Eu, tu, ele, ela, eles, elas, vós, nós. Então,
todas as pessoas, né? Se aparece na frase, nós temos um sujeito expresso, que nem no caso aqui. Qual que é o sujeito dessa frase aqui? Nós contamos a história para ela. Nós contamos a história para ela. Qual que é o sujeito? Não é o núcleo do sujeito. Qual que é o sujeito aqui no caso? Você está me perguntando se é nós, Nina? Eu já peguei essa de vocês. Vocês me fazem uma pergunta. O sujeito é nós. E o núcleo do sujeito, qual é? Olha, precisa ficar revoltada também, de mandar uma exclamação, nós. Tá? Então, nós temos nós como sendo o sujeito e nós como sendo o núcleo do sujeito. Então, quase sempre, pessoal, quando nós temos o caso de sujeito expresso, nós vamos ter o sujeito e o núcleo do sujeito sendo a mesma coisa, tá bom? E esse é muito simples de identificar, tá? Tem nós, ele, elas. Nós estamos falando de um caso de sujeito expresso. Vamos para o caso do sujeito oculto. Pessoal, tem que tomar muito cuidado por conta do seguinte: muita gente confunde o sujeito oculto com o sujeito inexistente ou com o sujeito indeterminado que está aqui embaixo. Tá? No sujeito oculto, não aparece de modo explícito o sujeito no enunciado. É um sujeito identificável, mas que fica subentendido pelo contexto. Então, o sujeito oculto, o que acontece com ele? Ele não aparece de modo explícito no enunciado. Ele não aparece escrito ali. Porém, ele é identificável. Então, ele não aparece de modo explícito, mas ele é identificável. Ou seja, eu consigo determinar quem é o sujeito. Eu consigo determinar. Ok? Ele é identificável. Ele só não aparece escrito ali. Mas o contexto me fala qual ele é. É nesse caso aqui. Contamos a história para ela. Qual é o sujeito aqui? O sujeito não tem, está oculto. O verbo é contar. Mas o sujeito, ele não está aqui. Não é que não tem, ele não aparece escrito na frase. Mas quando eu digo aqui, olha, nós vamos chegar, por exemplo, ó, contamos a história para ela, né? Se eu coloco nós aqui, vira um sujeito expresso, né? Então, contamos a história para ela. Quem contou? Nós contamos, né? Então, concordam comigo que aqui, só colocar aqui, ó, nós, justo aqui. O que teria aqui na frente? Teria nós, né? Nós contamos a história para ela. Mas, se eu coloco nós, o que vira? Vira um sujeito expresso. Se eu tiro o nós, eu tenho um sujeito oculto. Okay? Então, guardem bem isso. O sujeito oculto, ele é identificável, mas ele não aparece explícito no enunciado. É como o sujeito, ele está aqui. Ele só não aparece. Ele tem uma capa de invisibilidade que não deixa a gente ver ele, mas a gente sabe que ele está ali. Okay? Então, esse é o sujeito oculto. O sujeito indeterminado é o seguinte: o indeterminado, ele não é identificável, nem indicado no enunciado. Então, ele não aparece escrito, né? E mesmo ele não aparecendo escrito, eu não consigo identificar quem ele é. Não é possível saber quem é o sujeito. Normalmente, pessoal, ocorre na terceira pessoa do plural ou
na terceira pessoa do singular, acompanhada do pronome se, com função de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, onde que vai acontecer isso? Na terceira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do plural e qual é a terceira pessoa do singular, pessoal? A terceira pessoa do plural e a terceira pessoa do singular é ele, elas, ele, ela, eles e elas. Então, o sujeito indeterminado, ele vai ocorrer nesse momento. Ele vai ocorrer na terceira pessoa do plural, eles e elas, ou na terceira pessoa do singular, ele e ela. E vai estar acompanhado do pronome se. Né? Contaram a história para ela. Aqui em cima está aqui, ó. Contamos a história para ela. Quem contou? Nós contamos. É um sujeito oculto. O nós, ele está aqui, ó. Nós. O nós está aqui. Só que ele não compõe a frase, mas o nós está ali. Ele está escondidinho, está oculto. Aqui é diferente. Contaram a história para ela. Quem contou a história para ela? Provavelmente tem aqui, ó. Né? Eles ou elas contaram a história para ela. Aí você deve perguntar o seguinte, professor, mas então é um caso de sujeito oculto e não de sujeito indeterminado. Não é o caso. Por quê? Quando eu digo que contamos a história para ela, eu estou dizendo que nós aqui, eu, Nina, Sara, Maiara e Juliana, nós contamos a história para ela. Eu consigo identificar. Nós quatro. Agora, no indeterminado, contaram a história para ela. Quem contou? Eles ou elas? Tá bom, mas quem são eles e elas? Não sei. Ou seja, eu não consigo determinar quem foi que contou. Entendeu? Então, percebam que, apesar deles parecerem o sujeito determinado e o sujeito oculto parecerem muito, eles não são a mesma coisa. Porque na frase, contamos a história para ela, nós conseguimos identificar quem foi que contou. Quem contou? Nós. Nós. Então, eu sei quem que é a Nina, sei quem que é a Sara, sei quem é a Mayara, sei quem que é a Juliana. Agora, no contaram a história para ela, eles contaram a história para ela, elas contaram a história para ela, aí é outra história. Porque eu não sei quem são eles, não sei quem são elas. Ok? Ficou fácil de entender esses dois aqui, o indeterminado e o oculto? Bom, vou julgar que ficou fácil de entender. Então, vamos prosseguindo. Sujeito agente. O sujeito agente é aquele que realiza a ação do verbo. Então, toda vez que o sujeito executa, realiza a ação do verbo, eu vou ter um caso de agente paciente. Vitor e Ana viram tudo o que aconteceu. Aí pergunto, professor, pode ser sujeito composto e agente ao mesmo tempo? Pode. Tá? Porque vitoriana, aqui nós temos um caso de composto. Né? Ou nós não temos um caso de composto? Nós temos um caso de composto. A mesma coisa lá do cachorro e o gato comeram. Né?
Então, aqui, além de ser composto, eles são agentes. Por que eles são agentes? Porque eles executam o verbo. Qual é o verbo? O verbo é ver, né? O verbo ver. Que aqui está conjugado. Né? O ver é uma ação. Eu preciso, quando eu vejo alguma coisa, eu estou realizando a ação de ver. Então, no momento que o verbo realiza a ação, nós temos um sujeito agente. Né? Então, Vitor e Ana viram, eles realizaram a ação. Por sua vez, eu tenho o sujeito paciente. O sujeito paciente é aquele que sofre a ação do verbo. Então, o agente, ele realiza o verbo, ele executa o verbo, e o paciente, ele sofre a ação do verbo. Sofre a ação do verbo. No caso em questão, nós temos Vitor e Ana. Eles foram vistos no evento. O Vitor e Ana, eles não fizeram ação nenhuma. Vitor e Ana não executam verbo algum. Eles não executam nenhuma ação. Porém, eles sofrem a ação. Ou seja, na primeira frase do sujeito agente, eles viram tudo, eles executaram um verbo, executaram uma ação. No sujeito paciente, Vitor e Ana foram vistos, eles não executam o verbo, mas eles sofrem a ação do verbo. Ou seja, alguém executou esse verbo e eles sofreram a ação, eles foram vistos no evento. E aí, por fim, nós temos o sujeito agente paciente. Ou seja, ele é 2 em 1. Um. Ele é um combo. Ou seja, ele realiza e, ao mesmo tempo, sofre a ação do verbo. Então, o agente paciente, o sujeito agente, perdão, ele executa o verbo. O sujeito paciente, ele sofre a ação do verbo. E no sujeito agente paciente, ele vai sofrer a ação do verbo ao mesmo tempo que executa. Tá? Que, no caso, é o seguinte: Vitor e Ana se viram no evento. Agente paciente. Ou seja, o Vitor viu a Ana e a Ana viu o Vitor. Ou seja, os dois realizaram a ação. Vitor viu Ana e Ana viu o Vitor. Sujeito agente. No momento que o Vitor olha a Ana é vista. Ou seja, ela sofre a ação do Vitor. Ela se torna paciente. E no momento que a Ana vê o Vitor sofre a ação do verbo de Ana. Ou seja, ele foi visto. Então, Vitor e Ana se viram, um viu o outro, eles executam e ao mesmo tempo sofrem a ação do verbo. Por isso eles são chamados de sujeito, agente e paciente. Bom, por fim, para acabar essa parte aqui, nós vamos então falar do famoso predicado. Tá? O predicado é mais um, né, dos termos essenciais de uma oração, de uma frase, sendo o elemento que engloba o verbo, o objeto e demais complementos. Vale dizer que orações sem sujeito são compostas exclusivamente do predicado, e que orações com sujeito têm seu predicado relacionado ao sujeito, sendo o restante do enunciado que se organiza em torno do sujeito. Então, temos várias informações interessantes aqui. Primeiro, o predicado é formado por quê? É formado por verbo, por objeto e complementos, demais complementos. Pode ser qualquer coisa. Tem vários complementos aqui. Vale dizer que o quê? Orações sem sujeito são compostas exclusivamente. Guardem isso. Se a oração ela não tem sujeito, ela é composta exclusivamente por predicado. Por predicado. Questão de concurso pode cobrar isso de duas formas. Assinale a frase que não possui sujeito. Ou, pode aparecer assim,
assinale a frase que possui apenas predicado. Então, você tem que saber que existem, então, frases, orações, que são formadas exclusivamente por predicado. Okay? E eu descobri no sujeito todo o restante enunciado, né, tudo que se organiza ao entorno do sujeito é considerado predicado. Vamos aqui a algumas diferenças. Tá? Oração sem sujeito, ou seja, oração que é formada apenas por predicado. Um exemplo é esse. Trovejou muito ontem. Vou dar uma dica para vocês aqui, um macete, pessoal. Quase sempre, a questão do concurso, quando ela for trazer para vocês uma oração sem sujeito, ou seja, uma oração formada apenas por predicado, quase sempre ela vai trazer para vocês fenômenos da natureza. Que nem eu coloquei no joguinho de sábado. Acho que foi choveu muito que eu coloquei lá. Então, orações sem sujeito dentro do concurso público, orações formadas apenas com predicado, elas vão ser quase sempre formadas por fenômenos da natureza. Então, quem estiver tomando nota, anota isso aí, porque é de extrema importância. Agora, vamos para uma oração com sujeito. A oração com sujeito, como nós já vimos ali, ela é formada por sujeito, mais predicado. Ontem, eu e Rubens treinamos até debaixo de chuva. Né? Qual que é o sujeito? Eu e Rubens. Né? Qual que é o verbo aqui, né? Treinamos. Né? Então, o predicado é até debaixo de chuva. Né? Então, percebam que na oração com sujeito, eu vou sempre ter sujeito e predicado. E na oração sem sujeito, eu vou ter apenas predicado. E quase sempre, em concurso público, vem fenômenos da natureza. Okay? Então, vamos lá para os tipos de sujeito. Perdão, os tipos de predicado. Sujeito a gente já falou, né? Então, vamos lá. Os tipos de predicado. Os predicados, eles podem ser classificados de 3 formas. O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Começando pelo predicado nominal. Ele é classificado como nominal quando seu núcleo é um nome. Pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome. Unido ao sujeito, por meio de um verbo de ligação. Tá? Aquele que expressa um estado permanente, transitório, aparente. Alguém consegue me falar alguns verbos de ligação? Vamos lá, ó. Alguns verbos de ligação. Tá? Ser, tá? Estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver. São todos verbos de ligação, ok? Então, quando eu estiver falando aqui do predicado nominal, eu sempre vou ter essa questão aqui dos verbos de ligação, ok? O predicado nominal, ele apresenta um predicativo do sujeito, um termo que classifica o sujeito da oração, ok? Ou seja, eu vou ter no predicado nominal um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É uma classificação do sujeito. É um carimbo que eu vou colocar nesse sujeito. Ok? Ou seja, esse sujeito ele vai ter uma qualidade. Eu vou... Não é uma qualidade, ele vai ter alguma coisa que marca esse sujeito. Ok?
Só voltando à questão do verbo de ligação, pessoal, o verbo de ligação, ele também aparece em prova como verbo copulativo. Tá? Ele vai aparecer na prova ou como verbo de ligação, ou também chamado de verbo copulativo. O verbo copulativo, ou verbo de ligação, ele tem a função de ligar o sujeito e as características dele, entendeu? Então, quando eu tenho um sujeito e tenho características, eu preciso de alguma coisa para linkar esse sujeito com as características, que é o predicativo do sujeito. As características nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Então, quem estiver tomando nota, já anota aí. As características do sujeito, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Certo? Então, por exemplo, a plateia é toda jovem. Qual que é a característica da plateia? Ser jovem. Então eu preciso de um verbo de ligação para ligar a plateia e o ser e toda jovem. Qual o predicativo que eu vou usar? Qual o copulativo que eu vou usar aqui? É. O se torna um verbo de ligação, porque ele liga o sujeito, a plateia, a sua característica, que é toda jovem. Então a plateia é toda jovem. Qual que é o verbo de ligação? É. Por quê? Porque a plateia é o sujeito e o predicativo do sujeito, a qualidade, a característica do sujeito, toda jovem. Então eu preciso ligar uma com a outra e é isso que eu vou usar com o verbo copulativo, com o verbo de ligação, que é o é. Então, por exemplo, outro. Então, por exemplo, outro exemplo aqui de verbo de ligação, né? Por exemplo, ambos continuam doentes, tá? Ambos continuam doentes. Qual que é o sujeito? O sujeito é ambos. Né? Qual que é o predicado? Ambos continuam doentes. O predicado é continuam doentes. Qual que é o predicativo do sujeito? Então, ou seja, eu já identifiquei que o sujeito é ambos. Qual que é o predicativo? Qual que é a característica desse sujeito? A característica do sujeito, ambos estão doentes, a característica do sujeito é doentes, ou seja, porque eles estão doentes, então essa é a característica principal. Então, ambos doentes, eu preciso de alguma coisa para ligar os dois. Aí eu uso um verbo de ligação, que é o continua, ok? Um outro exemplo aqueles bolos são de chocolate, tá? Qual que é o sujeito? Aqueles. Aqueles é o sujeito. Qual que é o predicativo do sujeito? Qual que é a qualidade do sujeito? Na frase, aqueles bolos são de chocolate. Alguém consegue me falar qual que é o predicativo do sujeito? Na frase, aqueles bolos são de chocolate? Qual que é o predicativo do sujeito? Na frase, aqueles bolos são de chocolate, o predicativo do sujeito, ou seja, característica do sujeito, na trave, Nina, na trave. Ô, amigo da trave. Na trave, por conta do seguinte: o predicativo do sujeito da frase aqueles bolos são de chocolate, o predicativo é de chocolate. Porque qual que é a característica do bolo? Aqueles bolos são chocolate. Entendeu? Então, aqui o predicativo do sujeito eu também tenho que trazer tudo que faz sentido com ele. Tá? Então, o predicativo do sujeito, a característica do sujeito, no caso, de chocolate. Né? Então, aqueles bolos são de chocolate, o predicativo, a característica do sujeito de chocolate.
Qual que é o verbo de ligação? É o é, que no caso aqui, tá no plural, né? São. Então, isso que é um verbo de ligação. Tá bom, pessoal? Show de bola. Então, agora tudo faz sentido aqui no predicado nominal, né? Então, ele é classificado como nominal quando o núcleo do seu núcleo é um nome, é um predicativo, é um substantivo, um adjetivo, um pronome, e ele está unido por um verbo de ligação, que vocês já viram ali o que é um verbo de ligação. O predicado nominal apresenta um predicativo do sujeito, ou seja, ele vai apresentar uma característica do sujeito. Então, nós temos aqui algumas frases. Lúcia é muito astuta. Nós ficamos espantados. Meus animais de estimação pareciam calmos. Ou seja, aqui na primeira frase, Lúcia é muito astuta. O que eu tenho aqui nessa frase? Eu tenho Lúcia como sujeito, né? Tenho um verbo de ligação. Qual que é o verbo de ligação? É, né? Porque qual que é o predicativo do sujeito? Qual que é a característica do sujeito? Bom, o sujeito identifica que é a Lúcia. Qual que é a característica dela? Muito astuta. Ou seja, falta alguma coisa. E aí eu coloco um verbo de ligação. Então, Lúcia é muito astuta. Então, se essa frase aparece no concurso, vocês vão anotar ela como sendo o quê? Uma frase que apresenta o predicado como sendo um predicado nominal. Ou seja, nós temos um sujeito simples e um predicado nominal. Segunda frase. Nós ficamos espantados. Que tipo de sujeito nós temos aqui? Agora eu quero ver se vocês estão prestando atenção ou tomando nota, né? Que tipo de sujeito nós temos aqui? Na primeira frase, nós tínhamos um sujeito simples. E agora? Nós temos que tipo de sujeito? Nós ficamos espantados. Isso, nós é o sujeito. Mas que tipo de sujeito que é? É um sujeito simples, um sujeito composto, um sujeito expresso. Um sujeito expresso. Toda vez que nós tivermos, né, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, eu vou ter um sujeito expresso. Então, nós ficamos espantados. Qual que é o predicativo do sujeito? Espantados. É a característica do sujeito. Nós, espantados. Então, eu preciso de um verbo de ligação para linkar nós com o espanto, que no caso é ficamos, né? Que do verbo ficar. Na terceira frase, meus animais de estimação pareciam calmos. Qual que é o sujeito? Meus animais de estimação. Qual que é a característica do sujeito? Calmos. Meus animais de estimação, calmos. Qual que é o verbo de ligação? Aqui é pareciam, né? Do parecer. Mas poderia ser outro. Poderia ser, por exemplo... Alguém me dá um outro exemplo de verbo de ligação que poderia entrar na última frase. Meus animais de estimação pareciam calmos. Eu quero trocar. Esse pareciam por outro são calmos. Tem mais algum? Meus animais de estimação são calmos. A não ser que seja pincher, né? Porque pincher não é calmo nunca na vida, né? Mas um exemplo seria esse. Seria eu trocar, então, o são por... ou pareciam por são. Você tem pincher, Juliana? Ele é calmo? O problema... É, o problema do pincher é o latido ardido, né? O latido é complicado, né? Bom, aqui, pessoal, do predicado nominal. Todo mundo conseguiu entender? Tá tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Ou zero pergunta?
Vou considerar 0 pergunta, então, e vamos tocar. O próximo tipo de predicado é o predicado verbal. Okay? O predicado verbal, ele tem como núcleo um verbo. Tá? Elemento principal do enunciado, que se organiza. Pode ser formado por um verbo transitivo, um verbo intransitivo, que é aquele tipo de verbo que não precisa de complemento. Né? Então, qualquer verbo que não precisa de complemento, nós vamos chamar de verbo intransitivo. Verbo transitivo direto, ou seja, se o intransitivo não precisa de complemento, o transitivo precisa. Tá? E o transitivo direto é aquele que ele precisa de um complemento sem preposição. Tá? Então, é aquele que ele vai precisar sem uma preposição. O verbo transitivo indireto, ele é aquele que precisa de complemento com preposição. E nós temos também o verbo transitivo direto e indireto, que pode apresentar complementos com e sem preposição. Tá bom? Deixa eu só ajustar uma coisa aqui, que a minha mesa parou de funcionar. Acho que voltou. Então vamos lá, continuando aqui do verbal. No sujeito, no predicado verbal, então, nós temos o sujeito, predicado verbal, né, que que vai ser um verbo e que pode ter um complemento. Tá? Então vamos lá. Anoiteceu. Lembra que eu falei para vocês que fenômenos da natureza são expressões sem sujeito. Quase sempre sem sujeito. Tá? Aqui nós temos um fenômeno da natureza. Anoiteceu. Anoiteceu. É um predicado verbal. Okay? Por quê? Porque o anoitecer é um verbo. Né? Anoitecer é um verbo. Então, nós não temos sujeito, nós temos um predicado. Né? As frases, elas sempre terão predicado. Elas podem não ter sujeito, mas sempre vão ter predicado. Então, no caso aqui, nós temos apenas um predicado. Que tipo de predicado? Um predicado verbal. Por que é um predicado verbal? Porque o predicado é formado só pelo verbo. Anoiteceu, que é do anoitecer. Okay? É um verbo que precisa de complemento? Não precisa. Né? Quando eu digo para vocês anoiteceu, amanheceu, choveu, nevou, vocês já entendem perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Não, são verbos que não precisam de complemento. Então, quase sempre, fenômenos da natureza não precisam de complementos. Okay? Então, aqui é um predicado verbal, porque eu só tenho um predicado e ele é formado por um verbo. Predicado verbal. A família trouxe o presente. Ok? Então, o trouxe é o verbo, e aí precisa de complemento, porque se trouxe alguma coisa. Né? Então, trouxe o presente. E a família, né? A família trouxe o presente, a família é o sujeito, núcleo do sujeito. Família, o verbo. Trouxe, e o complemento desse verbo é o presente. Gostamos do seu namorado. Essa frase aqui causa problemas, causa intrigas, muita intriga. Né? Como eu já mencionei, já tive aí problemas aí da profissão, né? Para resolver problemas da profissão sobre esta frase aí. Então, gostamos do seu namorado. Nós temos um sujeito? Temos um sujeito. Qual é o tipo de sujeito aqui, pessoal? Gostamos do seu namorado. Qual é o sujeito?
E não demorem muito para responder, pessoal, porque se vocês demorarem para responder, eu vou começar a cantar a música do filme da Barbie aqui, ok? Vocês não querem me ver cantando. Do filme da Barbie? Não, vou cantar a música da Kelly Key. Estão demorando para eu cantar, provavelmente, né? Vamos lá. O cu, a Nina não quer que eu cante. Ela não quer que eu cante. Falei que ia cantar e ela já mandou o oculto. Sujeito oculto, né? Porque aqui tem um. Aqui, na verdade, né? É nós, né? Mas ele tá escondidinho, né? Tá escondidinho. No primeiro, a família trouxe o presente. Qual que é o sujeito? Que tipo de sujeito que é na segunda frase? Pessoal, vocês estão achando a aula difícil? Muito difícil? Se a aula estiver difícil, por favor, vocês falem aí. Expresso, família. Dúvida. A família trouxe o presente não é expresso. Né? A família trouxe o presente é um sujeito simples. Sujeito simples. Tá? Aqui causa confusão. Ah, mas a família, estou falando de uma galera, né? Não, mas a família é um sujeito simples. Tá? Se eu colocasse uma frase assim, a minha família e a sua família trouxeram um presente. Aí eu teria um sujeito composto, porque daí seria um núcleo formado por duas famílias, né? Seria um sujeito, né? Sujeito composto por dois núcleos. Aqui, quando eu estou falando uma família, é um núcleo só. É só um núcleo que executa a ação. Tá? É só um núcleo de executação. Normalmente, aqui, se eu tivesse um sujeito composto, Nina, e aí serve para todo mundo, né? Eu teria aqui, por exemplo, a família e mais alguém trouxe presente, a família, vírgula, fulano de tal e trouxeram presente. Então, aqui no caso, a família é um sujeito simples, ok? Ele não é expresso porque lembra que o expresso ele só vai ser ali, né? Quase sempre, via de regra, nas pessoas ali né, do eu, tu, ele, nós, vós, né? Que não é o caso, tá? No primeiro, anoiteceu, nós temos um sujeito inexistente, né? Nós não temos sujeito na primeira, e aí nós chegamos na última frase. Ela pediu para ele agendar a reunião. Que tipo de sujeito nós temos aqui? Ela pediu para ele agendar a reunião. Eu tenho um sujeito. Essa Nina. A gente. Pode ser a gente também, porque ela executa, né? Aqui nós temos um caso de um sujeito expresso, tá? Um sujeito expresso, né? Ela, tá? Mas que também pode ser um sujeito agente, tá? Porque ela executa o verbo, tá? Então, você não tá de todo errado, não. Tá? Então, toda vez que eu tiver o sujeito e mais um predicado verbal, né? Ou seja, um verbo com complemento, eu vou ter, então, um predicado verbal, ok? E aqui no
predicado nominal, né? Eu vou ter o sujeito e um verbo de ligação. E um predicativo do sujeito, tá? Não tem que ter verbo em todos eles? Sim. O predicado ele é formado pelo verbo. Porém, como que eu vou diferenciar um do outro? No predicado nominal, eu vou ter o verbo de ligação e um predicativo do sujeito, ou seja, eu vou ter uma característica do sujeito. No predicado verbal, eu não tenho característica do sujeito. Eu só vou ter apenas o complemento do verbo. Então, a família trouxe o presente, eu não tenho característica da família. Né? Eu só tenho um complemento do verbo. Trouxe o quê? Trouxe o presente. Né? Gostamos do seu namorado. É um sujeito indeterminado, um sujeito oculto, mas eu não tenho característica do sujeito. Né? Tá, qual que é a característica? Nenhuma. Então, nós gostamos, e aí eu tenho um complemento desse verbo. Ela pediu para agendar a reunião. Qual que é o verbo? Pedir. Nós temos característica dela? Não, não temos característica, não temos predicativo do sujeito. Ou seja, se eu não tenho predicativo do sujeito, eu estou falando de uma frase com predicado verbal. Tá? Porque eu só tenho o verbo e um complemento do verbo, e não do sujeito. Bom, para matar isso aqui de vez, nós temos o seguinte: o famigerado predicado verbo nominal. Ai, meu Deus, Jefferson, tem como ter tudo na mesma coisa? Tem. O predicado verbo nominal, como o próprio nome indica, ele apresenta dois núcleos. Ele vai apresentar um verbo e um nome. Então, ó, a frase, a oração, predicado verbo nominal, ela vai apresentar o quê? Um sujeito, o predicado verbo nominal, que vai ser um verbo, mais predicativo do sujeito ou do objeto, mais um complemento. Então, vamos ver lá. Nós, é o sujeito, perdão. Festejamos animados aquele dia. Okay? Percebam aqui que nós temos o seguinte: o verbo é festejar, né? Festejamos aqui conjugado, né? Conjugado no plural, né? Festejamos. Fica quieto. Bilu. Então, nós festejamos animados naquele dia, né? A outra frase é: elas conversaram muito magoadas. E depois eu acho o Renato inteligente. Então, aqui, em todas elas, eu vou ter o sujeito e vou ter o predicado verbo nominal. Que esse predicado verbo nominal, ele vai ter o quê? Vai ter um verbo, que tem aqui esse verbo, né? Festejamos, conversaram e acho, mais um predicativo do sujeito. Deixa eu até tirar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mais um predicativo do sujeito ou do objeto. Né? Aqui, por exemplo, ó, eu acho o Renato inteligente. Por exemplo, ó, eu acho. Então, o sujeito sou eu. Expresso, né? Um sujeito expresso, né? Eu, tu, ele, nós. Sujeito expresso. Qual que é o verbo? O verbo é o acho, né? Acho. Presente, né? Conjugado aqui no presente, né? Eu acho, que é do achar, né? Então, eu acho inteligente. Perceba o seguinte, pessoal. Esse predicado não é um predicado do sujeito, tá? É um predicado do objeto. Quem que é o objeto aqui? É quem eu acho inteligente. No caso, o Renato. Ou seja, ele é um complemento. Eu acho alguém inteligente. Quem que eu acho inteligente? Eu acho o Renato. Observe-se que
lá no predicado nominal, a característica era a característica do sujeito. Do sujeito. Se fosse um predicado nominal, o que eu ia falar aqui? Ela me acha inteligente. Ou eu me acho inteligente. Ou seja, o inteligente é uma característica do sujeito. Eu. Aqui não. Aqui a característica, o predicativo, quase sempre vai ser um predicativo do objeto, um predicativo de uma outra pessoa. É uma característica, uma qualidade de uma outra pessoa. Ok? E aí nós temos os outros dois casos, né? Nós festejamos animados aquele dia, né? E elas conversaram muito magoadas. Em questão de concurso, assim, das bancas, dessas duas, a princípio, pelo que eu analisei, elas não têm tendência muito de trazer predicado o verbo nominal. Tá? Questões de concurso com verbo nominal quase sempre dá problema. Quase sempre dá problema. Tá? Mas, questões aqui com predicado verbal e predicado nominal, elas provavelmente vão trazer. Ok? Então, isso posto, terminamos essa parte de sujeito e predicado, porém, não terminamos a aula. Então, vou aqui já abrir o próximo slide para a gente, né, para a gente poder trabalhar nesse finalzinho de aula, ok? Perdão. Só, a gente vai batido sem intervalo mesmo? Tá tranquilo para vocês? Sim, sim, ok. Beleza. Deixa eu... Bom, o que nós vamos falar agora? Sobre classes de palavras. Classes de palavras, ela é um elemento fundamental. Eu acho até que foi um erro da minha parte, talvez ter começado falando de sujeito e predicado e não ter abordado de modo inicial a classificação das classes de palavras, né? Porém, não é algo difícil, enfim, acho que vocês conseguiram entender, talvez, boa parte da questão relacionada a sujeito e predicado, e isso já me deixa de veras satisfeito, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, aqui das classes de palavras, tá? Que é um assunto importante que vai aí estar constando no edital, né, de ambas as bancas, e é algo que pode vir aí muito ligado a, bom, todo o conteúdo de português vem aqui, né, ligado à interpretação de texto, né, mas essa classe aqui, ela cai muito em concurso, tá bom, pessoal? Essa questão de classes de palavras cai muito em concurso. Então, vamos lá. As classes de palavras ou classes gramaticais são 10. Então, guardem aí na cabeça de vocês. Jefferson, você está falando para guardar muita coisa na cabeça. Mas vocês conseguem guardar mais isso aqui. Então, classes gramaticais, opa, não precisa dessa ignorância toda, não. Classes gramaticais são 10. Ou seja, são elas: o substantivo, o verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Tá? Então, as classes gramaticais são 10. Quais são elas? Substantivo, verbo, advérbio, pronome. Né? Substantivo, verbo, advérbio, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Tá? Então, precisa guardar aí na cabeça aí elas, tá? Porque
pode ser que caia, e esse é um conteúdo de português que tem muita tendência de cair nos concursos públicos, ok? Vamos começar, então, pelo primeiro deles, que é o substantivo. Então, vamos lá. O substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, né? Ou seja, exemplos de substantivos. Ana, Brasil, mesa, coisas que dão nome a seres, né? Caneta, xícara, enfim, tudo isso nós vamos chamar de substantivo. Então, é a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos a fenômenos da natureza, ou outros fenômenos, né? Lugares, qualidades, ações, entre outros. Tá? Então, isso nós vamos chamar de substantivo. Então, a Ana é super inteligente. A Juliana é muito inteligente. A Mayara é muito inteligente. A Nina é muito inteligente. A Sara é muito inteligente. Ou seja, os nomes são substantivos. O Brasil é lindo. Né? Brasil é um substantivo. Então, nós temos aqui os substantivos que são classificados como simples, composto, primitivo e derivado, comum e próprio, além de concreto, abstrato e coletivo. O que nós estamos mais acostumados é justamente com o substantivo próprio e o substantivo comum. Né? Via de regra, nós aprendemos aí que o substantivo próprio são nomes próprios, né? Nomes de pessoas, nomes de cidades, nomes de país, nomes de continente. E os nomes comuns, os substantivos comuns, são aqueles que dão nomes para coisas comuns. Caneta, fone, xícara, caneca, celular, mouse, isopor, caixa, são coisas comuns, né? Sobre simples, composto, primitivo e derivado, nós vamos ter uma outra aula que eu vou abordar isso aqui melhor com vocês, tá bom? Segundo tipo, segunda classe, são dos verbos, ok? São dos verbos. O verbo é a palavra que indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá? Tais como sair, correr, chover. Por isso que eu falei para vocês, pessoal. Se a frase trouxer apenas um fenômeno da natureza, nós estamos falando que é uma frase que não tem sujeito. Ou seja, ela é uma frase que possui apenas predicado. E se ela só tem predicado, e esse predicado é só o fenômeno, nós estamos em frente de um predicado verbal. Ou seja, choveu, amanheceu, trovejou, nevou, esfriou, esquentou. São fenômenos da natureza. E se eles estiverem sozinhos, só eles, nós estamos falando de um predicado verbal. Tá? Então, exemplo de frases com verbo, né? Sairemos esta noite? Não, não sairemos essa noite, porque essa noite estou dando aula e vocês estão estudando. Então, essa noite não sairemos. Corro todos os dias. Mentira, não corro. Chovendo, não vou. Tá? Então, são frases que nós temos aqui verbos, né? O verbo, ele pode ser classificado como verbos regulares, verbos irregulares, verbos defectivos e verbos abundantes. Nós também vamos ter aqui uma aula especificamente falando sobre essas classificações dos verbos, tá? A terceira classe são os adjetivos. Tá? O adjetivo
é a palavra que atribui qualidades ao substantivo, tais como feliz, super interessante, amável. Exemplos de frases com adjetivo. A criança ficou feliz. Tá? Qual que é o substantivo? Criança. Como que eu sei que é criança? Porque o adjetivo, ele atribui uma qualidade ao substantivo. Ou seja, se eu identifiquei que o feliz é o adjetivo, eu preciso verificar o quê? Quem está feliz? Quem estiver feliz é o substantivo. No caso, a criança está feliz. Ou seja, feliz é o adjetivo e criança é o substantivo. O artigo ficou super interessante. Super interessante é o adjetivo, é a qualidade. O que ficou super interessante? O artigo. Logo, o artigo é o substantivo. Sempre foi amável comigo. Qual que é o adjetivo? Amável. Amável é o adjetivo. Amável é a qualidade. Quem é amável? Aqui talvez nós temos um caso de um sujeito oculto ou um sujeito indeterminado. Melhor, não, um sujeito indeterminado. Eu não sei quem sempre foi amável com ela, né? Ou com ele. Né? Então, tem um caso aqui de um sujeito indeterminado. Logo, eu tenho um substantivo indeterminado. Alguém sempre foi amável com ela. Sempre foi amável com ele. Né? É um substantivo indeterminado. Eu não sei quem é, mas eu sei que alguém sempre foi amável com ela. Né? Aquele churrasco estava muito gostoso, né? Gostoso, adjetivo. Qual que é o substantivo? O churrasco, né? Porque o gostoso, ele está dando uma qualidade ao churrasco. Né? Então, se o gostoso é qualidade, quem recebe a qualidade é chamado de substantivo. Os adjetivos, eles são classificados em primitivos, derivados, simples, composto e pátrios. Ok? Quarta classificação. Se alguém estiver tomando nota aqui, né? Então, adjetivos são classificados como primitivos, derivados, simples, o composto e pátrios, né? Enquanto os verbos, eles são classificados como regulares, irregulares, defectivos e abundantes. A quarta classificação é dos pronomes. Pessoal, se eu estiver muito rápido aqui, avançando muito rápido, vocês me falem, tá? Que às vezes eu posso engatar aqui uma marcha aqui e ir tocando. Tá? Então, se estiver muito rápido, se vocês quiserem que volte alguma coisa, é só falar, tá bom? Então, pronome é a palavra que ou ela substitui ou ela acompanha o substantivo. Okay? Indicando a relação da pessoa do discurso, tais como eu, contigo, aquele. Né? Então, o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Eu, tu, ele, nossa, são pronomes. Né? Que quando aparece o pronome, nós estamos falando de um caso de sujeito expresso. Ok? Então, o pronome ele substitui ou ele acompanha o substantivo. Eu aposto como ele vem. Contigo vou até a lua. Olha, essa aqui é uma frase romântica, né? Contigo vou até a lua. Aquele tipo não me sai da cabeça. Então, eu tenho aqui, né? Pronome. Eu, contigo, aquele. Né? Então, tudo isso são pronomes que eles vão substituir o substantivo ou até mesmo acompanhar
os substantivos. E aí nós temos aqui tipos de pronome. Nós temos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. A quinta classificação das palavras é o artigo. O artigo é a palavra que antecede o substantivo. Ou seja, a palavra que vem antes do substantivo eu vou chamar de artigo. Exemplos de artigo: o, as, uns, uma. Né? E aí, aqui na questão do artigo, pessoal, tem também a questão da crase, né? Quando eu tenho a preposição a e o artigo a, o a tem crase, mas a gente vai ter uma aula específica de crase, porque crase é um negócio, eu considero um pouquinho mais complexo, tá? Mas não difícil. Mas então o artigo é a palavra que vai anteceder o substantivo, e são esses exemplos, né, de artigo. O, as, uns, uma, e por aí vai. Então aqui, né, o menino saiu. Ou seja, o que antecede o substantivo? Um artigo. O. Ou a, né? A menina seria daqui o artigo a. As meninas saíram. O que vem antes do substantivo? Que antecede ele? As. Um artigo. Uns meninos tocaram a campainha. Uns antecede o substantivo. Então, vou chamar ele de artigo, né? O artigo uns. Uma chance é o que preciso, que é o que vocês precisam no concurso também. Uma chance, só uma chance e uma vaga. Uma vaga é o que vocês precisam, né? Então, uma é um artigo. Por quê? Porque ele antecede o substantivo. O artigo, ele tem duas classificações apenas, tá? Pode ser o artigo definido e o artigo indefinido, tá? Que nós também vamos conversar em momento oportuno. O sexto é o numeral, tá? O numeral é a palavra que indica a posição, ou seja, a palavra que indica o quê? Indica posição ou o número de elementos, tais como primeiro, dezenas e por aí vai. Então, toda vez que eu tiver uma palavra que vai indicar uma posição ou o número de alguma coisa, eu tenho uma classe de palavras chamada de numeral. Ou seja, um pastel, por favor. Um pastel ia cair bem agora, hein? Confesso que eu tô com fome. Então, um pastel, por favor. É um numeral. Qual que é a classe de palavra? Classe de palavra numeral. Primeiro, as damas, né? Primeiro tem a ver aqui com uma colocação, uma posição. Posição é um numeral. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Dezena também é um número, né? Um número de elementos, né? Não é uma posição aqui, é um número de elementos, né? Então, esse dezenas nós vamos classificar como numerais. E aí nós temos aqui os tipos de números, de numerais. Cardinais, ordinais, né? Os cardinais são os normais, os ordinais é quando nós temos posições, né? Numerais multiplicativos e numerais fracionários. Sétimo lugar, nós temos as preposições. A preposição é a palavra que liga dois elementos da oração. Então, ela vai... É como se a minha frase ela tivesse quebrada ao meio, e aí eu preciso de dois elementos para
Não, tudo bem, sem problema. Essa aula fica gravada, então daí depois você só continua daqui. Tá bom? Melhoras para ela aí. Não precisa se desculpar, não. Então, a preposição é a palavra que ela vai ligar dois elementos da oração. É como se eu tivesse uma frase quebrada e aí eu preciso de elementos para unir ela, né? Para dar sentido. Então, a, após, para, são exemplos de preposições. Então, palavras que ligam dois elementos da oração, eu vou chamar de preposição. Entreguei a carta a ele. Quais são os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho dois elementos. Entreguei a carta e ele. As portas abrem às 18 horas. Isso é você. Então perceba que eu consigo quebrar a frase em dois grupos. Então eu tenho aqui 1, 2, 2, 1, 1, 2. Eu consigo quebrar ela em dois grupos. E aí eu preciso linkar elas, eu preciso juntar elas. Eu vou juntar com uma preposição. Ou seja, a palavra que vai ligar dois elementos da frase. Dois elementos da oração. A palavra que faz isso eu chamo de preposição. No caso aqui é o a. Entreguei a carta, ele. Entreguei a carta a ele. Para ele. As portas abrem às 18. Elas não abrem às 18, elas abrem após. Ou seja, eu junto as duas partes, os dois elementos da oração em um só, por meio de uma preposição. Isso é você. Isso é para você. Eu junto os dois elementos. As preposições, elas são classificadas em preposições de cunho essencial e preposições de cunho acidental. Ok? Chegamos aqui à antepenúltima classificação, que é a conjunção. A conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical. Para isso eu tenho o seguinte: mas, portanto e conforme. Ou seja, aqui, ó, é diferente da preposição. Ó, vou, mas não volto. Aqui, o mas, ele é uma conjunção e não uma preposição. Porque na preposição, ela vai ligar dois elementos da oração. E é isso. Na conjunção, é uma palavra que ela vai ligar dois termos ou duas orações do mesmo valor gramatical. Tá? Ou seja, eu vou, mas não volto. Então, é só vocês guardarem na cabeça essas três palavras, que normalmente são as que mais caem. Mas, portanto e conforme. Tá? Que são exemplos de conjunção, são as que mais caem. Né? Ou seja, são frases que quase sempre elas são opostas, ou frases que possuem sempre uma condição, né? Vou, mas não volto. Portanto, não sei o que fazer. Ou seja, a pessoa contou uma história triste para vocês, né? Que ela precisa tomar uma decisão, e aí ela termina assim. Portanto, não sei o que fazer. Ou seja, tem o mesmo valor. São duas frases que elas têm o mesmo valor gramatical, elas se complementam. Eu não preciso, não é que aqui a conjunção ela não vem para dar um sentido propriamente para a frase. Aqui na preposição, sim, nós precisamos de uma palavra para ligar os dois elementos da oração para dar sentido para a oração. Aqui na conjunção, eu quero fazer o seguinte, eu quero linkar duas orações, né? Ou seja, não só termos, mas aqui eu quero ligar duas frases, quase sempre, que possuem um valor gramatical, o mesmo valor gramatical, ou elas possuem elementos opostos, né? Vou, mas não volto.
Contei uma baita história para vocês aqui na aula e terminei assim, portanto, não sei o que fazer. Eu estou linkando duas orações do mesmo valor. Dançar conforme a música. Né? Uma condição também, dançar conforme a música. As conjunções, elas são classificadas em coordenadas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E conjunções subordinativas, tá? Que são integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, né? E são as coisas que eu falei para vocês aqui, né? Às vezes elas vêm para comparar, vêm como condição, às vezes vêm como consequência, né? Até mesmo como finais e tudo mais, né? Então, esses aqui são as classificações que nós também vamos ver em momento oportuno. Tá? Penúltima classificação é a interjeição. A interjeição é bem de boa, pessoal, bem tranquila, por conta do seguinte: o que nós temos na interjeição? Na interjeição é a palavra que ela exprime emoção e sentimento. A palavra que ela exprime emoção e sentimento é uma interjeição. E interjeição eu já vi cair de rodo em concurso público, tá? De rodo, ok? Então, a palavra que exprime emoção e sentimento, eu vou chamar ela de interjeição. Quais são exemplos de interjeição? Olá, viva, psiu, tá? Quase sempre as palavras de interjeição, pessoal, elas vêm com ó, ponto de exclamação, tá? Então, é bem tranquilo. Viu uma palavra com ponto de exclamação na prova? Nós temos uma interjeição. Então, olá, sou a Maria. Olá, sou o Jefferson. Viva! Conseguimos ganhar o campeonato, né? Viva! Né? Exprime emoção, exprime sentimento, né? Sentimento de alegria aqui, né? Viva! Então, quase sempre que vem aqui a palavra com ponto de exclamação e ela exprime emoção, sentimento, nós vamos ter aqui uma interjeição. Não faça barulho. Né? De novo aqui, né? Um comando, né? Não faça barulho, mas nós temos aqui, né? O psiu, né? Exprime um sentimento. Que tipo de interjeição nós temos? Nós temos as interjeições de alegria, né? Olá, né? O viva, também, né? Entra aqui como interjeição de alegria, interjeições de desejo também, tem algumas, dor, surpresa, silêncio, né? Que é o psiu, né? O surpresa aqui, quase sempre aqui, né, pessoal? Ó, né? Dor clássico, né? Ai, né? E por aí vai. Então, são interjeição. E por último, pessoal, nós temos o advérbio. Tá? O advérbio, isso aqui é interessante, pessoal, por conta do seguinte: o advérbio, ele vai fazer o quê? Ele vai modificar o verbo. Tá? O adjetivo ou outro advérbio, exprimindo circunstância de tempo, modo, intensidade, entre outros. Melhor, demais, ali. Tá? Então, toda palavra que ela modifica o verbo, se a palavra modificar o verbo, se ela modificar o advérbio ou modificar o adjetivo, nós estamos falando de um advérbio. Tá? Pode um advérbio modificar um outro advérbio? Pode acontecer. Tá? Mas quase sempre ela vem dentro de um curso público para modificar o verbo. Tá? Dentro da escola, lá, ensino fundamental, médio, a gente sempre aprende isso. O advérbio é a palavra que modifica o verbo. Mas nem sempre. Tá? Porque o advérbio ele pode modificar o adjetivo.
ou modificar outro advérbio, tá? Então, são palavras que elas vão exprimir circunstância de tempo, tá? Circunstância de tempo, circunstância de modo, circunstância de intensidade, entre outros, tá? Então, melhor, demais, ali, são advérbios. A lista de advérbios é imensa, tá? Escrevia melhor quando tinha o hábito de ler, né? Então, o melhor aqui é uma circunstância de, talvez, modo, né? Eu escrevia melhor quando eu tinha o hábito de ler, né? Então, ele modifica o verbo. Qual que é o verbo? O verbo é escrever. Ele só está como escrevia porque o advérbio ele modificou o verbo. Né? Escrevia melhor, né? Quando tinha o hábito de ler. Exprimindo aqui uma circunstância, né? Uma circunstância de modo, né? Talvez, né? Então, escrevia melhor, é uma circunstância. E qual que é a circunstância? Eu escrevia melhor quando eu lia. Não acha que trouxeram folhas demais? Né? De novo aqui, né? O demais, ele faz a modificação, né? Faz a modificação aqui do, do verbo, né? Faz a modificação do verbo aqui do trouxe, né? Não acha que trouxe, né? Folhas demais? Novamente, lembrando, né? Que o demais faz essa circunstância, né? O restaurante é ali, né? O restaurante é ali. Exprimindo também uma circunstância, né? De lugar, né? O restaurante é ali. Né? Então, isso que é um advérbio. A palavra que vai fazer a modificação de verbo, a palavra que vai fazer a modificação de advérbio. Ou de adjetivo. Os advérbios, eles são classificados aí, né, em modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, entre uma cacetada. O advérbio é o que possui maior classificação, provavelmente ali entre as classes, tá? E aí, eu não lembro se esse arquivo já está no Classroom, mas acho que já está. Se não tiver, eu coloco depois, tá? Mas nós temos lá, então, um resuminho, né? Classes de palavras. Substantivo, nomes em geral, desde objetos a fenômenos, lugares, qualidade, ação, entre outros. Exemplo, caneta, beleza e Brasil. Verbo, ele exprime ação, estado ou fenômenos da natureza. Sorrir, estar e chover. Adjetivo é o que dá características ao substantivo. Feliz, interessante, amável. Vamos fazer um outro exemplo aqui, já que ele dá característica ao substantivo. Né? O Brasil tem vamos pegar aqui, por exemplo, vocês são amáveis. Estou dando uma característica ao substantivo. Né? Meu cão é feliz. A cadeira é bamba. O chão está gelado. Então, são características dos substantivos, os advérbios. Os adjetivos, perdão, os adjetivos. O pronome é a relação das pessoas do discurso. Ou seja, as pessoas do discurso são os pronomes. Eu, contigo, aquele, tu. Os pronomes são as pessoas do discurso. O artigo ele vem antes do substantivo, tá? Antes do substantivo. E serve para quê? Serve para o especificar ou generalizar. Né? Meninos, saiam daí. O menino, sai daí. Ou seja, eu estou especificando quem é o menino. Se eu não coloco o artigo, menino, sai daí. Pode ser qualquer um. O menino, né? Ou as meninas, né? Uma caneta. A caneta. O óculos. Ou seja,
O artigo, ele vem antes do substantivo, nunca depois do substantivo. Antes do substantivo, porque o artigo vai especificar quem é esse substantivo, ou ele vai generalizar o substantivo. O numeral indica, né, uma posição ou o número de elementos, isso é bem tranquilo. A preposição, ela liga dois elementos da oração, tá? Ou seja, ele liga dois elementos da mesma oração, a, após ou para, na mesma frase, né? Da mesma frase, mesma oração, e a conjunção, que pode criar um pouco de confusão, ela vai ligar dois termos ou duas orações, mesmo valor gramatical. Enquanto na preposição liga-se elementos da oração, na conjunção eu ligo dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical, ou seja, eu estou ligando duas frases, duas coisas que possuem o mesmo valor gramatical, ok? Quase sempre aqui nós temos algo oposto, uma justificativa, sempre vai entrar aqui na conjunção, porque, né, exemplos de conjunção é mas, sempre tem aqui um porém, né? Porém, portanto, e conforme. A interjeição exprime emoções, sentimentos de alegria, dor, desejo, e por aí vai. E sempre vai vir como? Vai vir com um sinal de exclamação. Okay? Então, olá, viva, oi, psiu, sempre eu vou ter um sinal de exclamação. O advérbio exprime circunstâncias de tempo, modo, intensidade, entre outros. Né? Então, agora, uma circunstância de tempo, né? Melhor, demais, isso nós vamos chamar de advérbio, ok? Nós temos aqui uma pequena explicação, né? Do que de fato é uma classe gramatical, né? É a classificação das palavras em grupos, classificação das palavras em grupo, com sua definição na língua portuguesa. Elas podem ser palavras variáveis e invariáveis, divididos da seguinte forma. As palavras de cunho variável são aquelas que variam em gênero, número e grau. Tá? O que varia em gênero, número e grau? Tem que guardar aí, pessoal. Então, das classes gramaticais, nós temos classes que são variáveis e classes que são invariáveis. As variáveis, elas variam em gênero, número e grau. São elas: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Ou seja, o substantivo ele pode ser masculino e feminino. O verbo também ele vai variar conforme o número, né? Conforme o número, conforme o pronome que está sendo usado. O pronome também pode ser masculino ou feminino. O artigo, né? Pode ser o ou a, que vai ajudar, então, ali na questão do substantivo. E o numeral também ele pode, né, variar em gênero, número e grau. Né? Primeiro, primeira, né? Então, palavras variáveis. Então, são as que pertencem a esses grupos: substantivo, verbo, adjetivo, pronome e artigo. E aí nós temos as palavras que são invariáveis, que elas não vão variar. Ou seja, preposição, conjunção, interjeição e o advérbio. Né? Então, vamos pegar lá, por exemplo, uma conjunção, né? Mas, portanto, não tem, elas não, são palavras que elas não vão se modificar se o substantivo é masculino, se não é, se o artigo é masculino ou não, se tem 2, 3, 4,
não importa. A conjunção, ela nunca vai alterar, né? O mas, ele nunca vai ser alterado. O mesmo vale para a interjeição, né? Olá, viva, psiu, são termos que eles não variam. Eles não vão variar. Por exemplo, olás, né? Psius, né? Quem falava assim, o Mussum, né? Mussum dos Trapalhões, né? Psius, Cacildes, né? Não é o caso aqui, né? No português correto, a norma culta da língua, a interjeição, ela nunca vai ser modificada, né? E o mesmo vale para o advérbio e para a preposição. E, então, são palavras invariáveis. Eu vi já numa questão de concurso falando assim, assinale abaixo a classe de palavras que pertence ao grupo de não variáveis. Tá? Então, tem que ter em mente isso. Não variável é preposição, conjunção, interjeição e advérbio, e as que variam, que também já foi algo de questão de concurso, né? Assinale o grupo de palavras que possuem apenas as variáveis substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral, ok? Tem essas questões aqui que eu trouxe, tá? Mas já está batendo quase 9h30, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar essas questões lá no Classroom também, tá bom? Daí eu deixo lá e aí vocês podem fazer elas com mais tranquilidade, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguém ficou com algum tipo de dúvida? Coisa do tipo? Ou não? Não precisa ter vergonha não, pessoal. Bom, acho que ninguém ficou com dúvida, então. Isso é bom. Ou ninguém quer falar porque está com vergonha. Mas qualquer coisa, pessoal, meu WhatsApp está lá à disposição, é só vocês me mandarem mensagem, ok? Que eu fico no aguardo lá do que eu posso ajudar vocês, tá bom? Ademais, foi bom estar com vocês. Agradeço a presença aí de todas, né? Éramos 5, terminamos em 3. Faz parte do processo, tá bom? Bom descanso para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. E até sábado.